Olá, hoje é o dia do Senhor. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor com você. Nos alegramos por ter essa oportunidade, mesmo que distantes, de estudar a palavra do Senhor. O nosso estudo de hoje é na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 3 até o versículo de número 12. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 3 até o versículo de número 12. Diz assim a palavra de Deus: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Vamos ter uma palavra de oração antes de iniciarmos o nosso estudo? Ó Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor, em adoração ao Teu santo nome, nesse dia do Senhor. Ó Pai, pedimos a orientação do Teu Espírito Santo durante o estudo, que o Teu Espírito, ó Pai, possa iluminar o coração de todos aqueles que estão nos ouvindo, fazendo com que eles entendam a Tua palavra, que Teu Espírito possa corrigir, possa edificar, possa consolar, para a glória do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedimos estas coisas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nosso estudo de hoje terá duas partes. Na primeira parte, nós falaremos um pouco do contexto histórico, do contexto literário desta primeira carta de Pedro. E, no segundo momento, numa segunda parte, nós então vamos expor esse texto e tirar as lições que esse texto nos ensina para a glória do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá? Então, nós estamos estudando a primeira carta do apóstolo Pedro e devemos nos perguntar quem escreveu essa carta. A primeira informação que eu quero compartilhar com você. Em relação à autoria, a carta afirma ter sido escrita, se você observar o versículo 1 do capítulo 1, esta carta afirma ter sido escrita pelo apóstolo Pedro. Está escrito lá, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Ele se também denomina, no capítulo 5, versículo 1, como presbítero, que foi testemunha dos sofrimentos de Cristo. Ora, se ele foi testemunha do sofrimento de Jesus, e se autodenomina como apóstolo Pedro, e também temos várias outras evidências internas e também externas apontando para que o fato de que o apóstolo Pedro escreveu essa carta, então nós chegamos à conclusão que a resposta mais clara, mais contundente em relação à autoria desta carta chegamos à conclusão que foi mesmo o apóstolo Pedro, aquele que andou com Jesus,
que escreveu essa carta. Embora tenha alguns estudiosos que duvidem disso, todavia é muito mais forte o argumento interno da Escritura e o argumento externo, os textos que foram escritos pelos pais da igreja e por tantos outros que corroboram, que afirmam, que comprovam que foi o apóstolo Pedro, aquele que foi escolhido por Jesus, um dos 12, que escreveu essa carta. Qual foi o local de origem de onde essa carta foi escrita? O apóstolo Pedro diz, no capítulo 5, versículo 13, o seguinte, é uma expressão que dá para a gente deduzir aí o local de origem, onde Pedro estava quando ele escreveu essa carta. O texto diz o seguinte: aquela que se encontra em Babilônia envia saudações. Babilônia era um modo simbólico de se referir talvez a Roma, ou talvez a outra cidade que na época desobedecia a Deus. Alguns apontam que Pedro escreveu essa carta de Roma. Todavia, quanto a isso, nós não temos muitas evidências, não temos evidências muito fortes para dizer de onde o apóstolo Pedro escreveu essa carta. Quanto aos destinatários, versículo 1 do capítulo 1 diz que esta carta foi escrita aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, são algumas localidades, algumas províncias da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. O texto diz, forasteiros da dispersão. Ou isso se refere a judeus que moravam fora da Palestina, ou Pedro está se referindo aos crentes como forasteiros da terra. E, de fato, os crentes, eles são forasteiros deste mundo. Os crentes não são deste mundo. Embora sejamos cidadãos dessa terra, é fato que nós não somos daqui. Todas essas cidades eram da Ásia Menor e é onde fica localizada a Turquia. Olhando para a questão da data, é muito provável que por conta de toda a perseguição que a igreja estava sofrendo, que esta carta tenha sido escrita por volta de 60 depois de Cristo. Quando se trata de datas, é muito difícil a gente ter certeza das datas nas quais foram escritas as cartas bíblicas, os livros da Bíblia, mas podemos ter uma margem aí de certeza. Mais ou menos aí, segundo os estudiosos mais tradicionais, essa carta foi escrita mais ou menos 60 depois de Cristo. E qual era o propósito dessa carta? É importante a gente saber disso, porque tem muito a ver com o propósito, com a situação, com as circunstâncias que nós estamos vivendo nos nossos dias. Circunstâncias de até mesmo uma perseguição aí, né? Estamos vendo a igreja perder alguns de seus direitos por motivos que se baseiam, na opinião de alguns, se baseiam na saúde, mas o que a gente está vendo é uma grande briga política no nosso país que tem tirado, então, o direito da igreja. E vivemos um momento difícil e é claro que o momento em que a igreja vivia aqui, no contexto em que essa carta foi escrita, é um momento muito mais grave, né, de maior perseguição e, portanto, o propósito do apóstolo Pedro ao escrever essa carta foi encorajar o viver cristão que honra a Deus no meio da oposição crescente, refletindo sobre as reações exigidas pela vocação celestial do crente. Então, encorajar os crentes a viver como crentes em momento de perseguição, a reagir à perseguição de uma maneira cristã. O cristão, ele reage às ofensas, às perseguições, de uma maneira diferente daquele que ainda não foi regenerado. Então, essa é a ideia da carta de Pedro. Ele demonstra como o cristão deve agir em relação à sociedade civil, como o cristão deve agir em relação ao matrimônio e às demandas dentro do matrimônio, como o cristão deve reagir em relação à igreja e às autoridades da igreja em momentos de perseguição. Então, assim por diante, Pedro vai trabalhando com todas essas questões. Então, eu apresento também para vocês um esboço. Espero que dê para vocês enxergar esse esboço, um possível esboço dessa carta, dessa primeira carta de Pedro. Lembrando que Pedro escreveu 2 cartas. Nós iremos estudar um trecho, então, desta primeira carta de Pedro. Depois de dar uma saudação, vocês podem perceber aí que nós temos a primeira grande parte que trata da identidade do povo de Deus. O povo de Deus deve entender quem ele é.
E dentro dessa identidade está o texto que nós lemos, dentro desse trecho que trata dos privilégios da salvação. Pedro faz questão de começar a sua carta mostrando quem eram os crentes. Os crentes eram privilegiados. Eles tinham as bênçãos da salvação. Então, antes de tudo, eles deveriam ter consciência disso, ter consciência de que valia a pena passar pelos momentos difíceis, de perseguição, por conta destes privilégios, dessas bênçãos maravilhosas que Deus havia derramado. Na segunda parte, que vai do capítulo 2 até o capítulo 4, verso 11, Pedro já começa a tratar das responsabilidades do povo de Deus. Responsabilidades em diversas áreas, responsabilidade civil, responsabilidade no matrimônio, responsabilidade na igreja, responsabilidade em relação à reação que se daria como resposta à perseguição que a igreja estava sofrendo. E a última parte trata então, a última parte que vai do capítulo 4 até o capítulo 5, verso 11, trata da responsabilidade da igreja em relação às autoridades da igreja, aos anciãos, aos presbíteros da igreja. E a carta termina no capítulo 5, verso 12 ao 14, com as saudações finais e a bênção, que era um costume aí dos apóstolos acabarem as cartas dessa maneira. Outra questão contextual que ainda vale a pena a gente destacar, eu quero compartilhar com vocês, em relação ao contexto cultural da época. Havia então uma perseguição por parte do Império Romano. O cristianismo tinha começado pequeno, sendo considerado então uma seita pelo Império Romano. Mais tarde, isso começou a incomodar os judeus e, consequentemente, começou a incomodar também o Império Romano, trazendo assim as perseguições. O mundo cristão, o mundo pagão, o mundo do Império Romano, não via os cristãos com bons olhos. Então, os cristãos eles eram acusados de diversas coisas, né, de diversas mentiras, eram caluniados por aquela sociedade. Então, muitos chamavam os cristãos até mesmo de canibais, porque os cristãos se diziam reunir para comer o corpo de Cristo. Então, diziam, olha, aqueles são os canibais. Diziam também que os cristãos cometiam incesto, uma mentira, né? Por quê? Porque na igreja, um homem que se diz irmão e uma mulher que se diz irmã deste homem, eles se casavam. Eles eram irmãos em Cristo e se casavam. Então, eles se chamavam de irmãos e acabavam se casando. Por conta disso, inventaram aí, no contexto de perseguição, essa calúnia de que os cristãos, no começo, cometiam incesto e assim por diante. Eles eram acusados também de serem ateus. Veja, apesar de os cristãos adorarem a Deus, eles eram acusados pelo Império Romano de serem ateus. Porque, obviamente, a maioria das religiões que viviam ali naquele contexto do Império eram religiões que tinham vários deuses. E o imperador não se incomodava com todas aquelas religiões, contanto que aquelas pessoas adorassem também o imperador, que era considerado, tinha status divino, tinha status de Deus. Os cristãos, obviamente, se rejeitavam a tanto professar os falsos deuses, os deuses pagãos do Império Greco-Romano, como também ao imperador. Os crentes eles não se negavam a fazer isso, se negavam a adorar o imperador, e os crentes diziam que eles adoravam somente um Deus. Então, o crente, assim como o judeu, né, da época, ele é monoteísta. Por isso, estes crentes sofriam. Dentro desse contexto, essa carta do apóstolo Pedro cairia muito bem, porque acalentaria o coração daqueles crentes. Quando estamos em meio à perseguição, é natural que as pessoas fiquem confusas com as informações. Imagine naquela época, então, né, que não tinha nenhum tipo de informação rápida, as pessoas ficavam muito confusas. O apóstolo Pedro, então escreveu essa carta para acalentar o coração daqueles crentes em momento de perseguição. Bom, esta é a primeira parte do nosso estudo. A segunda parte do nosso estudo se trata da exposição do texto que nós lemos. Nós lemos a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, verso 3 até o verso de número 12. Então, nós vamos meditar nisso. Eu tenho aqui, só para aproveitar a oportunidade e voltar um pouco, tem aqui uma foto, não sei se vai ficar
claro para que você enxergue na sua casa, mas uma foto de um manuscrito, de uma parte de 1 Pedro, dessa primeira carta de Pedro, da Biblioteca do Vaticano. Então nós temos aí registros dessa carta que foi escrita, nós temos vários manuscritos que corroboram que Pedro existiu, que Pedro escreveu essa carta e assim por diante. Aliás, diríamos que a religião cristã é a religião mais comprovada e atestada. Nós temos muitas testemunhas, testemunhas que eu digo em termos de textos, né? Muitas testemunhas internas, vários manuscritos bíblicos. Só o Novo Testamento chega a ser cerca de 5.000 manuscritos, e também testemunhas externas, né? Os pais da igreja, as traduções e assim por diante. Então nós temos várias evidências assim arqueológicas que corroboram o cristianismo, que apesar de ser abraçado pela fé, nós também estamos de olho nessas evidências, não podemos negar essas evidências. Vamos então meditar neste texto, né? Ver o que esse texto traz de ensinamento para todos nós. Esse texto trata então dos privilégios da salvação e de que esses privilégios da salvação devem ser o nosso estímulo para enfrentar os momentos difíceis. Lembre-se, quando a gente ler aqui os textos, você vai se lembrar de que o contexto era um contexto de perseguição. Os estudiosos discutem se era uma perseguição maior ou menor, mas havia uma perseguição clara. Havia uma perseguição clara. E nada melhor do que entendermos e estudarmos sobre o que é ser cristão, quais são os privilégios da salvação, quais são as bênçãos que vêm da salvação. Nada melhor do que meditarmos nisso para que a gente possamos nos estimular, né, nos alegrar, nos motivar com estas verdades maravilhosas. Eu coloquei um texto aí projetado que é de um puritano do século XVII chamado John Bunyan. John Bunyan ele escreveu o livro Peregrino, que é o livro mais traduzido aí para todas as línguas depois da Bíblia. Esse livro é considerado o mais traduzido depois da Bíblia. Um livro muito famoso da literatura inglesa, o Peregrino. Se você tiver a oportunidade de ler esse livro, leia. O Peregrino foi escrito em um momento de perseguição, em que Bunyan foi impedido na Inglaterra de pregar o Evangelho, como ele entendia. Ele ficou preso e foi separado da sua família, inclusive da sua filhinha de 12 anos, sua filhinha muito pequena, nos 12 anos que ele ficou preso, ficou separado da sua filhinha. E esse é um trecho que demonstra aí a tristeza de Bunyan quando ele estava na prisão. E diz o seguinte, essa citação de John Bunyan: a separação de minha esposa e de meus filhos sempre me tem sido como arrancar a carne dos meus ossos, enquanto estou neste lugar. Isso não somente porque os amo demais, mas porque sou sempre lembrado de suas privações, misérias e da grande falta que minha família terá se for tirado deles, especialmente minha filha pobre e cega, minha pobre filhinha cega. Bom, Bunyan não era um desumano, mas ele preferiu ser preso do que negar o Evangelho. E até mesmo preferiu ficar longe da sua família do que negar a Cristo. Os cristãos sempre entenderam em todas as épocas que Cristo, a pregação, o culto, todas estas coisas são em primeiro lugar, porque dizem respeito à glória de Deus. Mas o que estimulava Bunyan? A pergunta que nós fazemos olhando este texto, olhando o testemunho de tantos crentes na história, que colocaram as suas próprias vidas em risco para poder congregar, que não negaram a Cristo em nenhum momento, o que motivava esses crentes? E a resposta, obviamente, é que foi o próprio Jesus. As próprias bênçãos advindas da salvação, para estes crentes, foram consideradas maiores do que as bênçãos dessa terra. Diante disso, eu quero compartilhar com você, então, esse texto, mostrando aqui pelo menos três aspectos sobre esses privilégios da salvação. De antemão, eu já destaco esses 3 aspectos. O primeiro é que estes privilégios da salvação nos estimulam a louvar a Deus. O segundo é que esses privilégios nos estimulam a ter alegria.
E o terceiro é que esses privilégios são atestados pela Escritura. Tudo isso está dentro do texto que nós lemos, que nós vamos reler alguns trechos desse texto para poder estudar cada uma dessas verdades. Vamos lá. Primeiramente, os privilégios da salvação nos estimulam a louvar a Deus. Versículo 3 e 5. Diz assim o verso de número 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A palavra bendito aqui já nos mostra que Paulo começa a falar dos privilégios da salvação, louvando a Deus, elogiando a Deus. A palavra bendito aqui, que é um adjetivo, é que dá origem, essa palavra grega que dá origem à palavra portuguesa elogio. Ou seja, Deus é bendito no sentido de que ele é digno de ser elogiado. É como se Paulo dissesse, olha, Deus é digno de ser elogiado pelas bênçãos que ele tem derramado em Cristo Jesus. Ele chama também Deus de Pai de nosso Senhor. Essa expressão, esse título, Deus que é Pai de nosso Senhor, passou a ser uma forma de título de Deus. Ele sempre era chamado pelos apóstolos em seus escritos de Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Um título distintivo de Deus. Não é um Deus pagão, não eram os deuses do Império Romano, não era o imperador, era o único Deus. Que Deus? O Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 3 ainda diz que esse Deus nos regenerou. E por isso ele deve ser elogiado. Ele transformou os crentes que outrora viviam uma vida submissos aos seus próprios pecados, eles nasceram de novo. Isso que significa a palavra regenerar. Eles nasceram de novo pelo poder do Espírito Santo. E eles nasceram para quê? O objetivo, a finalidade, versículo 3, para uma viva esperança. Para uma viva esperança. É interessante o apóstolo Paulo citar isso, uma viva esperança. Porque o cristianismo não trazia, então, o evangelho de nosso Senhor não trazia uma falsa esperança, como algumas instituições dessa terra trazem. Por mais confiáveis que sejam as instituições da terra, elas trazem falsas esperanças muitas vezes. O dinheiro traz falsas esperanças. O governo traz falsas esperanças. E outras instituições mais poderíamos citar. Tudo aquilo que é humano é sujeito a falha. Tudo aquilo que é humano é falível. E por isso que o evangelho ele é infalível, porque ele não vem do homem. O evangelho tem origem divina. É Deus que regenera para uma viva esperança, não para uma esperança passageira, mas para uma viva esperança. Verso 4 diz o seguinte: para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. É interessante o apóstolo Pedro citar essa herança incorruptível. Pedro está dizendo para aqueles crentes em perseguição que eles tinham uma herança de Deus, só que não é como uma herança da terra. É só nós nos lembrarmos da previdência, para a gente ter uma noção de como o futuro que o mundo nos promete é um futuro incerto. Muitos que estão trabalhando não sabem como que estará a previdência daqui a algum tempo, se a previdência terá condições de fornecer o dinheiro, enfim, os salários, as pensões e assim por diante. Tudo é muito incerto, tudo é muito nebuloso nessa terra. Mas Pedro está falando aqui que a herança dos crentes é uma herança incorruptível, ou seja, é uma herança que não se corrompe, não some, que não se esvai. E para confirmar isso, ele diz que essa herança está reservada nos céus para os crentes. Ou seja, ela está totalmente fora de perigo. O ladrão não pode roubar, o governo não pode minar e assim por diante. Está totalmente fora de perigo. Veja que privilégios maravilhosos Pedro cita aqui. Versículo 5 diz o seguinte: que sois guardados pelo poder de Deus. O versículo 4 termina reservada nos céus para vós outros, para os crentes,
que os crentes são, verso 5, guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Os crentes são guardados. De que adiantaria a nossa salvação estar reservada nos céus se Deus não nos sustentasse aqui na terra? Então a promessa de Pedro é que Deus sustenta os seus filhos, ele guarda os seus filhos. Em que sentido? No sentido de que crente não morre? Não, pelo contrário, né? Nós vemos que os crentes são aqueles que mais morrem no mundo. Nós vemos a perseguição na China, na Rússia, os países muçulmanos. Então os crentes são o tipo de pessoas, a classe de pessoas que mais perde a vida no mundo por conta de perseguições e outras questões mais. Não é que o crente não perde a sua vida, é que o crente nunca perde a salvação. Ele é guardado de tal forma por Deus que é inevitável que ele usufruirá dessa herança guardada nos céus. É muito interessante estudarmos sobre isso e percebermos que os privilégios da salvação nos estimulam a louvar a Deus. Nunca podemos nos esquecer disso. Nunca podemos nos esquecer que temos, através desses privilégios da salvação, da regeneração, da herança guardada nos céus para todos os crentes, temos motivos para louvar a Deus. Nos conta a história que quando estava sendo confeccionada a confissão de fé de Westminster, em determinado momento eles tinham que definir ali algumas características de Deus. A pergunta é, quem é Deus? E eles teriam que definir, trazer algumas definições ali para aquela pergunta sobre quem é Deus, quais são as características de Deus. Eles estavam ali pensando, um pensava de um jeito, outro pensava de outro jeito, quando um irmão sugeriu que eles orassem e colocassem diante de Deus, pedissem oração ali para que Deus iluminasse eles, para que eles pudessem escrever ali aquela pergunta, do Catecismo de Westminster, quem é Deus? E é muito curiosa a questão, porque um daqueles irmãos começou a orar e ele disse o seguinte: Deus, tu que és Espírito infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade, e assim por diante. Ele foi rasgando vários elogios a Deus, foi bendizendo a Deus, e depois que ele terminou a oração, todos olharam para ele e disseram: olha, é isso aí que a gente tem que colocar na confissão. Você descreveu as características. Deus, ele é Espírito infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. As verdades da salvação, as bênçãos da salvação nos estimulam a elogiar a Deus. Ele é o único verdadeiramente digno de elogio, porque dele vem todas as coisas. Diante disso, a aplicação é que você deve glorificar a Deus pela salvação. Bendizer a Deus todos os dias da sua vida. Devemos tomar cuidado, no entanto, para bendizer a Deus pelos motivos corretos. Não somente pelas coisas que a gente almeja, mas por aquilo que é realidade bíblica. Muitas pessoas bendizem e agradecem a Deus pelo pecado, por coisas que são erradas, coisas que nem condizem com a vontade de Deus. Mas para bendizer a Deus verdadeiramente, do modo como Ele se agrada, nós devemos então entender o que é a salvação. Devemos ter sabedoria para entender o que deve levar glorificação a Deus. Aproveitemos, irmãos, para pensar na salvação e nas bênçãos da salvação. E diante disso, para louvar a Deus pelos privilégios da salvação. O segundo ponto que eu quero compartilhar com todos vocês é que os privilégios da salvação nos estimulam não só a louvar, não só a bendizer, como destaquei no primeiro ponto, mas também a ter alegria. A nossa alegria genuína não está nas coisas dessa terra. Claro que existem muitas coisas que nos trazem alegria. A família, os próprios irmãos em Cristo, talvez uma viagem, uma comida, bebida e assim por diante. Mas essas alegrias não são alegrias incorruptíveis, que perduram. A verdadeira alegria vem por causa das bênçãos da salvação. E isso que está escrito aí no verso 6 até o verso de número 9. E a partir do verso 6, diz o seguinte a palavra de Deus:
nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Verso 6, nisso, ou seja, nas bênçãos da salvação, que Pedro estava falando no contexto anterior, nisso, nas bênçãos da salvação, vocês devem então exultar. A palavra exultar aqui, essa palavra grega traduzida por exultar, é uma soma de duas palavras, muito e saltar. Então Paulo está falando aqui, Pedro está falando, saltem de alegria. Pelas bênçãos da salvação, se alegre. Isto aqui expressa uma alegria intensa e constante. É claro que Pedro diz, embora vocês passem por dificuldades nesse momento, né, a vida do cristão, é muito interessante isso, porque Pedro ele é um realista, ele não é um pessimista, nem um otimista, né? Porque o pessimismo e o otimismo são distorções da realidade. Pedro é realista. Ele diz, vocês devem se alegrar, apesar de vocês passarem por diversas situações difíceis e tristes. Por isso demonstra para nós a realidade de que a vida cristã ela é uma soma de alegria e tristeza. A vida cristã nessa terra nunca vai ser só tristeza. Mas a vida cristã nessa terra nunca vai ser só alegria. É mais fácil dizermos que a vida cristã nessa terra, antes da ressurreição, do dia do Senhor, de tudo se acabar, né, e começar a nova era, né, o novo tempo que Deus preparou para todos os seus filhos, a vida cristã sempre será aqui uma mistura de alegria e tristeza. Verso 7 diz o seguinte, para que uma vez confirmado o valor da